Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de triagem classificatória. Eu sou o professor Marcel e hoje eu vou falar para vocês sobre a avaliação do paciente que chega no nosso serviço de emergência. Bem pessoal, é sabido que independente do protocolo que tu vai estar usando na sua unidade, um fator diferencial para você conseguir classificar de maneira correta aqueles pacientes que vão estar chegando no seu pronto-socorro é uma boa avaliação. Então, para realizar essa boa avaliação, eu vou te passar aqui algumas dicas que vão ser muito importantes para diminuir a tua margem de erro e tu conseguir dar a prioridade correta para o paciente que ali chega. Mas antes de mais nada, certifique-se que você tem condições de realizar essa avaliação. Então, verifique se você tem uma sala adequada, com boa iluminação, com macas, com uma estrutura de telefonia para você, de repente, precisar ligar para a sala de emergência ou para o posto de enfermagem, uma sala que assegure uma certa privacidade com esse paciente que vai estar chegando, onde você não sofra tantas interrupções, porque isso pode atrapalhar no momento que você está extraindo ali uma informação do paciente, ou se o paciente, de repente, precisa te passar algo de fórum mais íntimo, e num lugar ali que está muito movimentado, ele pode se sentir constrangido de te passar aquela informação e, de repente, você erra na sua classificação porque ele faltou alguma condição técnica ali na avaliação, que te permitisse, então, dar a prioridade correta para o paciente. Lembrando, pessoal, que a avaliação é um exame físico direcionado e para isso tu vai precisar de materiais que serão obrigatórios para tu fazer esse exame, como o estetoscópio, o esfígmo, os oxímetros de pulso, termômetro, uma maca adequada, porque de repente tem alguma avaliação pormenorizada que tu tem que fazer nesse paciente, lanterna, otoscópio, espátula, ou seja, uma gama de materiais para que tu possa fazer um exame físico cada vez mais correto, e com certeza com menor chance de erro na classificação. Então, basicamente, como é que inicia esse processo todo da gente avaliar esse paciente? Como que exatamente a nossa triagem já começa a tirar informações do paciente quando ele chega no serviço? O ponto inicial, pessoal, de avaliação começa pela inspeção visual. O processo de inspeção visual começa com o primeiro contato que eu tenho com o paciente, ou seja, naquele momento que eu chamo esse paciente para adentrar na sala de triagem. Nesse momento, eu já faço uma inspeção detalhada, céfalo-caudal, ou seja, eu já procuro observar esse paciente da cabeça aos pés, já tendo ali um olhar clínico de verificar se eu percebo alguma alteração que já me chama a atenção. Então é um paciente que levanta, quando tu chama lá, ele está sentado na recepção, ele levanta lá e ele vem mancando, ele apresenta alguma alteração na marcha. É um paciente que vem com algum dispositivo para auxílio durante a caminhada, ou bengala, ou precisou até mesmo de uma cadeira de roda, ou vem sendo trazido para o setor de triagem com auxílio de outra pessoa. Então tudo isso já são informações que eu vou colhendo nesse momento que eu começo o processo triador. E é muito importante, pessoal, nessa inspeção visual eu ver todo o segmento corpóreo do paciente, tá? Com o tempo, com a experiência que a gente vai desenvolvendo, a gente cria uma expertise de muitas vezes só nesse chamado tu já conseguir determinar ali um grau de avaliação desse paciente, ou seja, eu já consigo determinar um grau de risco que esse paciente está sofrendo. Então, como o exame físico que a gente vai fazer nesse momento é um exame diferenciado daquele exame que a gente faz, por exemplo, para uma admissão de um paciente numa clínica médica ou numa clínica cirúrgica, é um exame muito detalhado, aqui é um exame direcionado. Então, a partir do momento que eu fiz a inspeção visual nesse paciente, que eu chamei, que eu já observei algumas características que ele apresentou ali no momento que ele veio até a minha sala, eu vou começar então a me direcionar no exame para a queixa desse paciente. Então, como uma forma didática, pessoal, da gente compreender melhor essa avaliação, eu vou dividir aqui as avaliações que nós vamos fazer nesses pacientes
pelas queixas que têm maior incidência no nosso pronto-socorro. Então nós vamos iniciar agora a falar do eixo respiratório. Pessoal, dos problemas que mais chegam nos serviços emergenciais, que tem uma constância muito grande, tanto em adulto como criança, é a famosa falta de ar. Nós, durante o período da pandemia, a gente viu isso aí de uma maneira assim, que extrapolou, né? Chegava muitos pacientes aí com aquela queixa da falta de ar, causada então pela questão do Covid. Mas independente da questão do Covid, essa é uma queixa que muitas vezes tem uma incidência alta, principalmente naquelas localidades onde a gente pode ter uma mudança muito brusca de temperatura, né? Então, às vezes a gente tem períodos de frio muito longos, né? Ou de repente estava muito quente e a temperatura caiu bruscamente, e isso faz com que chegue uma demanda alta dos casos de falta de ar, né, nos serviços emergenciais. Bem, mas será que toda falta de ar é uma condição já de gravidade? É uma condição onde eu já tenho que dar uma prioridade máxima para o paciente? Nem sempre. O que é importante a gente entender é a gente avaliar essa queixa, né, e conseguir pegar o máximo então de características para a gente verificar se esse paciente ele está numa condição crítica ou não. Então, uma dica que eu vou dar aqui para vocês é o seguinte: para toda queixa, né, de dispneia, né, toda queixa que o paciente chega na nossa unidade ali falando que está com falta de ar, realize a ausculta pulmonar. Tá? Mesmo que você perceba que aquela queixa de falta de ar é uma queixa ligada ali a uma condição mais emotiva, uma queixa mais ligada a uma questão de ansiedade, realize a ausculta pulmonar. Bem, mas por que a gente tem que realizar essa ausculta pulmonar? E não se basear apenas, por exemplo, na oximetria, né? O paciente chegou falando que está com falta de ar, eu ponho um oxímetro de pulso e a partir dali eu já tenho uma avaliação. Por que então a gente não vai isolar a nossa avaliação puramente na oximetria? Vejam só, pessoal, tem muitos casos de pacientes que chegam na nossa unidade com crise asmática, tá? E a crise asmática, num primeiro momento, em grande maioria do início dos casos da crise asmática, tu não tem uma alteração tão acentuada na saturação do paciente. Então, muitas vezes tu pode colocar um oxímetro de pulso e esse paciente apresentar uma saturação aceitável. Então, se tu se basear apenas nesse critério, tu pode acabar deixando um paciente ali que está com um broncoespasmo, né? Já de ordem ali relevante, com um tempo de espera um pouco maior, né? Porque de repente tu só avaliou pela oximetria. Então realize a ausculta pulmonar desse paciente. Lembre-se, né, pessoal, dos pontos corretos de colocação do esteto para fazer essa ausculta, né? E principalmente, né, se você não tem nenhum mecanismo que interfira naquele processo de ausculta pulmonar. Às vezes a pessoa está com muita roupa, né? Tu não quis tirar essas roupas e quando tu colocou o esteto ali, tu não conseguiu ter uma percepção do som pulmonar, né, com clareza. Então isso pode dificultar a tua avaliação. E se tu não sabe ou não lembra, pessoal, os pontos de ausculta pulmonar, olha aqui agora nesse vídeo que eu vou estar te mostrando. Então, pessoal, como podemos ver agora, esses são os pontos que nós vamos estar realizando a ausculta, tá? Tanto no tórax anterior como no tórax posterior. Lembrando que a ausculta é simétrica, ou seja, no momento que eu ausculto um lado, automaticamente eu já ausculto o outro lado, tá? Assim eu consigo comparar e verificar a presença, então, do murmúrio vesicular. A mesma área que está marcada é a área que também nós vamos fazer a percussão, se for necessário, durante a nossa avaliação. Bom, mas o que eu devo auscultar nesse paciente? O que eu busco? Não adianta nada tu colocar um esteto no paciente e tu não sabe o que tu vai auscultar. Primeiramente, pessoal, se detenha a verificar se existe a presença do murmúrio vesicular, ou seja, que é o som normal do pulmão, tá?
Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é verificar se existe a presença do murmúrio vesicular, se esse murmúrio vesicular ele é bilateral, se ele está presente em toda a área pulmonar, ou seja, do ápice até a base, tá? Porque assim tu consegue verificar se o processo de respiração do paciente está funcionando de maneira normal. Busque também os chamados ruídos adventícios, né? Aqueles sons que demonstram alguma alteração de cunho patológico, né? Como eu dei o exemplo do broncoespasmo, os sibilos, né, se fazem muito presentes, características aí das crises asmáticas, né? A gente encontra muito esse som do sibilo. Outro som importante de eu buscar quando eu estou avaliando o paciente é os chamados roncos, né? Os roncos se fazem muito presentes também nos casos de pneumonia, nos casos de edema agudo de pulmão, quando a gente tem aquele ronco bolhoso, né? Tem aquele estertor bolhoso que me indica acúmulo de líquido. Fácil da gente identificar esse som, não é um som que cause uma grande dificuldade no profissional que está avaliando, ele é muito característico, então eu já busco esse tipo de alteração. Associado, né, pessoal, a esse processo que tu colocou um oxímetro, que tu está realizando a ausculta, verifique se o paciente traz outros sinais ali que te demonstram uma alteração respiratória, como por exemplo o uso da musculatura acessória. Então os idosos têm uma característica importante que muitas vezes o uso da musculatura acessória fica um pouco, a percepção desse uso dessa musculatura acessória não fica muito ligada à caixa torácica, mas sim à musculatura abdominal, né? Ele apresenta uma retração de fúrcula, mas ele se concentra muito com o uso da musculatura abdominal. Já no caso de crianças, pessoal, né, bebês, crianças aí nessa faixa de 2, 3 anos, é muito comum nos quadros de pneumonia a gente verificar o chamado batimento de asas nasais. Tá? E esses batimentos de asas nasais, eles já me indicam alguma alteração também importante no processo respiratório. Tá? A mesma característica do uso da musculatura acessória nos nenezinhos, lembrando aí, né, nos bebês, o uso da musculatura abdominal é predominante, né, no processo de ventilação do paciente, tá? E associem sempre a presença também de cianose. A falta de ar, né, a dispneia intensa, ela vem associada com a cianose. Então, olhe a ponta dos dedos, olhe a região labial, né? Veja se esse paciente ele tem aquela cor azulada típica da cianose. Então, com isso, fecha a possibilidade de uma insuficiência respiratória aguda nesse quadro, tá? Outro detalhe importante, pessoal, é quando você fizer essa ausculta do paciente, verifique se esse paciente está sentado ou se ele está deitado, tá? Por quê? Nos casos de edema agudo de pulmão, por exemplo, se o paciente estiver sentado, o líquido vai ter uma tendência a ficar na base pulmonar, tá? Quando tu tem ali um edema agudo, por exemplo, de grau 1, né, que o líquido não ocupou toda a extensão da área pulmonar, está bem no início do edema, muitas vezes esse líquido vai ficar acumulado aonde? Na base do pulmão. Então, às vezes tu pode fazer uma ausculta na região de ápice e não ter uma alteração que te chame muita atenção. Então, lembre de verificar a base do pulmão, tá? Verifique a base. E se ele estiver deitado, é aquele princípio, né, que o líquido vai para onde? Vai seguir o efeito da gravidade. Então, esse líquido vai ficar nas costas desse paciente. Então, às vezes, tu vai fazer a ausculta na região anterior, tu vai ter uma dinâmica de som. Na região posterior, tu vai ter outra dinâmica de som. Tá? Então, não esqueça de fazer essa avaliação. Use corretamente o estetoscópio. Nunca deixe de usar o estetoscópio, tá? Para você ter a certeza, né, que tu não deixou passar ali uma alteração pulmonar de importância, né, e que poderia fazer diferença ali no teu processo triador. Uma outra condição, pessoal, no âmbito de avaliação, né, da questão pulmonar, é tu verificar também o histórico de doenças desse paciente. Então, às vezes, tu vai receber um paciente que já era DPOC, né? Aqueles pacientes que são fumantes de longa data, pacientes que já têm ali alguma doença, né, diagnosticada, como algum câncer pulmonar, tá? Ou um enfisema pulmonar. Então, esses pacientes já vão trazer, né,
uma queixa prévia, né? Eles já vão ter uma alteração de ordem crônica. Então a gente tem que ficar muito atento quando eu faço a avaliação do paciente, porque, por exemplo, os pacientes DPOC, os pacientes que têm enfisema, eles têm uma tendência a ter uma saturação mais baixa. Então, às vezes eu ponho um oxímetro de pulso ali e eu vou ter uma alteração ali com 90%, às vezes 89% de oxigenação em ar ambiente. Mas às vezes isso não é uma condição aguda, né? É uma condição que já é do paciente. Ou seja, ele sempre teve, o basal dele é manter uma saturação baixa. Aí eu reforço a questão da gente avaliar, né, com outros sinais que me indicam então um quadro de insuficiência respiratória. Tá? Então observe novamente a questão do uso da musculatura acessória, né, ou de cianose. Outra condição que te indica um quadro, né, de possibilidade dessa dispneia que o paciente está falando ter um fundo, vamos dizer assim, verdadeiro, é a fala do paciente. Né? Quando o paciente conversa com a gente avalia se essa fala está coerente, né? Se ele não está tendo cansaço. Então ele consegue falar 2, 3 palavras e ele fica muito cansado, né? Ele começa a ficar fadigado, ele tem a fala chamada fala entrecortada, ou seja, ele conversa, mas com muita dificuldade. Isso porque ele acaba tendo que exigir mais esforço do pulmão para poder falar e ele não tem um pulmão ali naquele momento, né, que está numa condição salutar. Então ele acaba tendo essa fala intercortada. E vejam, pessoal, quando eu já identifico uma condição dessas, né, quando eu identifico um sinal ali agravante no processo que é tão importante, né, o processo ventilatório, eu já consigo determinar ali um grau de prioridade desse paciente. Então, conforme o protocolo que tu está utilizando, né, com certeza tu vai ter a questão da insuficiência respiratória com um nível de atendimento. Obviamente que as insuficiências respiratórias, no âmbito geral, sempre são situações de prioridade, porque tu vai ter que fornecer oxigênio para esse paciente e muitas vezes corrigir a causa base dessa falta de ar. Porque vejo que muitos problemas de falta de ar não têm origem necessariamente pulmonar, mas podem ter uma origem cardíaca. Então, esse paciente, se tu deixar ele esperando muito tempo e tu não levar ele para uma sala, né, ou semi-intensiva ou intensiva para ele corrigir esse processo, a tendência dele é ficar cada vez mais grave. Então acompanhe agora no vídeo algumas características que eu vou estar te passando com relação à avaliação do paciente. Bem, pessoal, a seguir então temos 4 áudios de sons pulmonares, tá? Iniciando respectivamente pelo som normal, posteriormente sibilos, depois temos os roncos e por fim a crepitação. Uma outra queixa importante, pessoal, que chega muito relacionada à parte respiratória, principalmente em crianças, é a questão da tosse. Né? Muitas vezes as mães levam as crianças com um quadro de tosse, com presença então de secreção, de catarro, tá? E essas mães, às vezes pelo desespero, acham que esse catarro é de ordem pulmonar. Aqui eu reforço a questão da importância da ausculta, né? Muitas vezes essas crianças não têm esse aumento, né, de secreção ali nasal, né, e apresentam na tosse, né,
um quadro ali de catarro, né? de secreção, às vezes até com coloração esverdeada ou amarelada. O que é importante a gente entender é a origem dessa secreção. Algumas das crianças, na verdade, não têm secreção de ordem pulmonar. Quando tu faz a ausculta, tu não tem nenhum ronco ali que te indique uma secreção pulmonar. Muitas vezes a secreção é de ordem nasal, tá? É uma secreção ali que aumenta, né, quando as crianças têm os quadros aí de resfriados ou os quadros gripais. Então essa secreção da região aqui nasal ela aumenta porque é uma medida de proteção, né? As crianças muitas vezes engolem até esse catarro, acabam engolindo esse catarro ou apresentam ele na tosse, porque a quantidade aumentada cai na garganta, né? Cai ali na região da orofaringe, e essa queda na orofaringe é o que estimula essa tosse, é o que estimula esse quadro tossígeno na criança. Então isso é muito importante eu saber, porque muitas vezes essa tosse ali não tem uma condição de maior gravidade, tá? Ela não está afetando o processo de oxigenação. E aí cabe até a orientação quanto uma higienização correta, né, da região nasal das crianças. Bem, quando que eu posso então já dar uma prioridade máxima a um paciente, né, que chega aí no nosso serviço de emergência com uma queixa respiratória? Vejam só, pessoal, somado todas essas características que nós já falamos, muitas vezes o paciente ele já chega em franca insuficiência respiratória. Então é aquele paciente que, na verdade, ele já vai adentrar o serviço com vocês com um certo destaque. Porque é como eu sempre falo, o paciente grave mesmo, né, o paciente gravíssimo, ele se sobressai, né, no serviço emergencial. Ele não é aquele paciente que vai necessariamente sentar lá no banquinho da recepção, ele vai chegar pedindo socorro. Mas características que são importantes, que vocês podem dar já uma classificação mais ampla, principalmente quando a saturação de oxigênio, né, não está nos níveis adequados, né, e está associado com as características patológicas que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Então esse paciente já pode receber uma prioridade imediata, já pode ser até encaminhado para o setor adequado para o atendimento. Uma outra característica do eixo respiratório, pessoal, de pacientes que chegam no pronto-socorro, são aqueles pacientes que são oxigênio dependentes, tá? Esses pacientes muitas vezes têm agudização do seu quadro de doença e voltam para a unidade emergencial, né, com a queixa da falta de ar. Esse paciente geralmente ele chega ou ele vem já com seu oxigênio próprio, ou ele não vem com esse oxigênio. Então esse paciente ele precisa sim receber uma prioridade maior, porque ele é dependente do O2. Então, por mais que ele esteja com uma certa estabilidade, é um paciente que tu não vai conseguir deixar ele, por exemplo, na sala de recepção, aguardando um atendimento. Outra queixa que é muito associada a essa questão são as queixas, né, de inflamações de garganta, as dores de garganta. É sempre importante, pessoal, quando, se possível, né, a gente avaliar a orofaringe do paciente, tá? É um exame que vai levar ali no máximo 10, 15 segundos, tá? Não é um exame demorado, mas a gente vai buscar ali, né, verificar se o paciente apresenta alguma placa, pus, né, um sinal de alguma inflamação maior na orofaringe que pode contribuir também para algum caso ali de atrapalhar no processo ventilatório. Bem, pessoal, outra condição que chega muito no nosso pronto-socorro são aquelas alterações de ordem cardíaca. Então, nesse momento aqui, nós vamos falar desse eixo aí cardíaco, né, de problemas cardíacos que chegam muito nas nossas unidades emergenciais. Primeiramente, nós temos que entender, pessoal, que nem toda dor torácica vai ser infarto. Então, nem todo paciente que vai chegar com dor torácica, tu vai ter que estar dando prioridade vermelha para ele, né? Porque tu vai já estar acreditando que seja um infarto. É muito importante a gente avaliar bem, né? Para não acabar superlotando ali a sala de emergência ou o próprio serviço com casos, né, que não tem, às vezes, nem fundo cardíaco. Então, quando eu avalio um paciente que chega com dor torácica, é muito importante, né, eu verificar, né, quando iniciou essa dor, né, há quanto tempo ele está com essa dor, como é que é a característica dessa dor, né? É uma dor que iniciou
há pouco tempo, é uma dor que já faz algumas semanas, é dor que já faz alguns meses. É muito comum o paciente chegar às vezes na recepção e informar, olha, eu estou com dor torácica. Né? A recepção te informa lá que o paciente está apresentando dor torácica, quando tu dá até a prioridade ali para chamar ele, né? E aí tu vai verificar, é uma dor que ele já vem há 3, 4 meses, é algo crônico, não tem característica aguda, né? Então é sempre importante eu perguntar para esse paciente há quanto tempo começou. E se essa dor for uma dor então caracterizada como aguda, olha, faz meia hora, faz 1 hora que eu tô com essa dor e agora piorou, é muito relevante eu verificar que tipo, né, como que é essa dor. É uma dor lancinante, é uma dor tipo queimação, é uma dor que irradia, né, ou seja, ela não fica apenas na região torácica, ou seja, ela vai para o membro superior esquerdo, ela pega a região mentoniana. É uma dor que quando ela aconteceu, ela veio associada à questão de náusea ou vômito, né? Então isso são situações que eu consigo direcionar a minha avaliação para fazer então ali um descarte, né? De um infarto, por exemplo, ou de outra alteração. Claro que vocês vão me dizer assim, poxa Marcelo, numa outra aula tu falou que a gente não faz diagnóstico na triagem classificatória. E isso é um fato verdadeiro. Não é nosso objetivo fazer diagnóstico, né, de infarto ou de angina pectoris ou de outra condição. Mas a nossa expertise, pessoal, e claro, o nosso conhecimento técnico científico que temos, né, nos permite então avaliar se eu estou frente a uma questão ali de maior gravidade como o infarto, né? Porque se o teu paciente não chegou em PCR na tua unidade, ou seja, não chegou em parada, que seria a maior emergência que tu pode pegar, mas ele chegou com dor torácica, então dentro da dor torácica tu vai pensar na pior condição, que é um infarto. Tá? Então associe bem essa informação, né, de tempo, a característica dessa dor, né, se é uma dor que está ali forte ou não, como que ele avalia essa questão dessa dor, se ela é irradiada, né, para alguma outra parte do corpo. Isso é muito importante nessa determinação da gente fazer a exclusão ou não de algo de maior, então, gravidade. Outro fator importante quando a gente faz uma avaliação cardiológica no paciente que chega com esse quadro de dor torácica, pessoal, é a gente verificar a idade do paciente, né? A gente sabe, né, que tem certas patologias que seguem um comportamento. Então é muito importante a gente verificar se ela está com essa característica. Às vezes pacientes muito jovens, né? Pacientes aí sem história pregressa de qualquer alteração, a chance de tu ter um infarto ali, ela cai, né? Ela não é tão alta. Às vezes a gente vê muito chegar no nosso pronto as crises de ansiedade ou as síndromes do pânico, né? Que acabam muitas vezes dando a entender que é um infarto e muitas vezes a pessoa está ali com uma conotação mais emotiva, é uma conotação somática, né? E não caracteriza necessariamente um infarto. Da mesma maneira, pessoal, que eu falei para vocês que num quadro de falta de ar, né, eu vou usar o esteto e fazer a ausculta pulmonar, no caso de alteração cardíaca, eu também vou fazer a ausculta desse coração. Muitas vezes, quando eu faço essa ausculta, eu detecto ali uma alteração de ritmo, eu percebo que o coração muitas vezes está acelerado, ou eu tenho bulhas, né, que deveriam estar normofonética e muitas vezes estão hipofonéticas, tá certo? Então essas características a gente vai estar somando a informação, né, da queixa que a vítima ali está passando. Lembrar, pessoal, que alterações cardíacas graves, elas começam a fazer uma apresentação não só local, mas sim sistêmica. Então é importante, somado à avaliação que eu faço da ausculta, eu verificar o quê? Os pulsos desse paciente. Tá? Esses pulsos periféricos, eles estão simétricos, eles estão cheios, né? São pulsos fortes, eu tenho diminuição da perfusão periférica, né? Já está havendo algum componente ali que está afetando a pressão arterial do paciente, ou seja, o paciente está apresentando um equilíbrio hemodinâmico. Então, tudo isso eu consigo avaliar, né, quando eu faço
esse exame somado à queixa, mais a adequação dos sinais vitais, né, e daquilo que eu consigo ter de percepção na hora do exame. Claro, pessoal, que um paciente infartado, ele vai se destacar porque a dor é muito forte e vai vir associado a um quadro, né, demonstrativo até de um início de um choque. Então ele vai vir com sudorese, né? É um paciente que muitas vezes ele não vai conseguir ficar calmo, ele fica agitado, ele fica ansioso, né, porque a dor tem uma tendência a ser progressiva e quando começa a afetar a perfusão do paciente, é óbvio que nós vamos começar a ter um quadro ali, né, envolvendo a hipóxia cerebral, né, porque vai diminuir a perfusão de oxigênio. E vejam que nesse momento tu vai ter uma repercussão também respiratória. Então, olha como a gente vai conseguindo fechar esses quebra-cabeças de avaliação, né, quando eu consigo focar o meu exame físico diretamente na queixa do paciente. Ou seja, eu não fico ali tentando buscar outras coisas, eu consigo direcionar a minha avaliação ao que ele está apresentando para mim. E obviamente que muitas vezes, né, como eu falei para vocês, os casos de maior gravidade se destacam, né, a gente consegue perceber que a chance de tu estar ali frente ao infarto com todas aquelas características de dor forte, náusea, vômito, é muito verdadeira. Então isso facilita para a gente a priorização. Porque lembre-se, pessoal, a finalidade da triagem é eu detectar algo de risco. Que risco é esse? Já foi comentado em outra videoaula, o risco de morte ou um risco de uma sequela permanente. Bem, se na minha conclusão, né, da avaliação eu verifiquei que o meu paciente apresenta essas características como alteração na pressão arterial, alteração dos pulsos, os pulsos não estão simétricos, ele apresenta às vezes até uma palidez cutânea, né, associada ali a um quadro de dor forte, eu já tenho como priorizar esse paciente, né, para fazer um eletrocardiograma, por exemplo, né, eu já posso encaminhar esse paciente ali para ir otimizando algum exame que reforce mais a condição do que eu estou vendo. Devemos sempre lembrar que a triagem classificatória é um exame físico direcionado e dinâmico. Então eu posso mandar esse paciente para uma sala vermelha, por exemplo, para fazer um eletro, ou para um setor próprio, né, às vezes a configuração do teu pronto-socorro ele tem uma sala, vamos dizer assim, intermediária, então tu já pode levar esse paciente para essa sala, né, para começar a fazer um eletrocardiograma até a chegada do serviço médico ali para dar o pronto atendimento desse paciente. Mas o que pode acontecer é que muitas vezes esse paciente, quando tu olha o eletro não tem uma repercussão maior, às vezes o paciente até se acalma um pouco e ele sai daquele quadro mais agressivo, vamos dizer. Então aí, aquilo que eu falo da dinâmica da triagem, tu pode até, então, tirar ele do quadro de prioridade e passar ele para um quadro de menor prioridade. E como foi falado aqui, né, pessoal, a questão da ausculta cardíaca, ela é importante também, né? E se tu tem alguma dificuldade, né, em reconhecer a questão ou não lembra mais onde é que tu vai colocar o esteto, dá uma olhadinha na dica que eu tô te trazendo aqui. Bem, pessoal, como podemos estar vendo aqui na imagem, nós temos então os focos de ausculta cardíaca. No segundo espaço intercostal direito, o foco aórtico, e no lado esquerdo, o foco pulmonar. Próximo ao processo chifoide, nós temos o foco tricúspide e no quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular, o foco mitral. É muito interessante fazer a ausculta cardíaca, pessoal, principalmente quando eu já detecto alguma alteração no ritmo cardíaco periférico do paciente. Com isso, eu melhoro o aprimoramento diagnóstico da arritmia cardíaca. Bem, pessoal, outro eixo importante, né, que é muito comum chegar nos nossos prontos-socorros são os eixos de ordem neurológica, tá? Esses também têm uma incidência importante, tem uma condição importante que chegam quase que direto nos nossos serviços emergenciais. E uma das coisas muito importantes da gente entender quando a gente fala no eixo neurológico é a gente descartar o risco do acidente vascular cerebral ou nos casos, né, de acidentes, os traumatismos cranianos e raquimedulares. O nosso foco aí é muito nesses quadros, tá? Claro que nós temos outras condições, né, como por exemplo as crises convulsivas, né,
as crises epiléticas, né, que também tem uma incidência relevante nas unidades emergenciais. Tá? Mas claro que um paciente que chega em crise epilética ou uma crise convulsiva é um paciente que já vai ser, como vamos dizer assim, direcionado para atendimento prioritário. Né? A gente não deixa um paciente com crise convulsiva esperando. Tá? Então é um paciente que já vai ter os sinais ali neurológicos muito evidentes e com certeza a gente já vai ser fácil da gente identificar, né, e saber priorizar. Nos casos, então, pessoal, de suspeita de AVC, não é pouco comum o paciente que sofre um AVC dar entrada não necessariamente pela porta de emergência, mas sim pelo serviço de recepção. Então, às vezes é pacientes que vêm acompanhados com algum familiar, aí quando entram na nossa sala de triagem, a queixa é uma perda de força, um quadro hemiplégico, um desvio de rima, né? Ou uma confusão mental, que pode ser ali de leve até uma convulsão mental assim mais acentuada. Então é muito importante, né, eu ter na minha mente as escalas de avaliação. Então, para a questão do AVC, a escala de Cincinnati, né, é uma escala rápida de ser utilizada, né, a gente ensina para leigos, né, a escala de Cincinnati, né, que se apresentar alguma alteração ali, tu já tem condições de dar uma prioridade maior. Uma dica que eu dou para vocês é toda alteração neurológica, né, independente do tipo, né, faça uma glicemia capilar, tá? Por quê, pessoal? Os quadros de hipoglicemia causam alterações, né, no nível de consciência. Então, às vezes, tu está pensando ali que está com AVC, que o paciente sofreu AVC e ele está com um quadro de hipoglicemia. Então, realize, né, a glicemia capilar nas alterações de ordem neurológica. Então, quando o paciente chegou com aquele rebaixamento, está, né, torporoso, às vezes ele não consegue conversar direito contigo, faz a glicemia para descartar, então, o risco de uma necessidade de fazer reposição de glicose nesse paciente, tá? Lembrando, pessoal, que a escala de coma de Glasgow também é uma ferramenta muito importante para a gente avaliar as questões de trauma, né? Então, quando o paciente sofre questões aí traumáticas, não é pouco comum pacientes que se acidentam, né? De alguma maneira, seja automobilística ou quedas de plano elevado, muitas vezes eles são trazidos de maneira espontânea, não vem com corpo de bombeiros, nem com o SAMU na nossa unidade, às vezes vem de maneira espontânea. Então, o Glasgow deve ser muito bem avaliado. E aqui um item importante, né, quando a gente fala em classificação de risco, que todo paciente que chegar na nossa unidade tem que ser avaliado. Agora, claro, o que me permite, né, ter uma avaliação, vamos dizer assim, que nós estamos comentando no início da aula, essa avaliação é rápida, não é rápida, vou estourar os 4 minutos, não vou. Se tu pega um paciente vítima de trauma, né, que foi notificado às vezes previamente que está indo com um suporte avançado na tua unidade, o paciente está entubado, né, por conta desse TCL, já está entubado, está com uma série ali de condições que já foram feitas pelo serviço de pré-hospitalar, esse paciente já ganha prioridade máxima. Tá? Tu não precisa estar indo ali e tentar colher uma história maior. O meu objetivo é priorizar o paciente correto para o atendimento emergencial. Então é por isso que eu não preciso me dedicar à questão diagnóstica, e sim de levantamento de risco. Outra questão que chega muito na nossa unidade são as dores de cabeça, tá? Então as dores de cabeça também a gente tem que avaliar com uma certa parcimônia, nem toda dor de cabeça é um sinal de AVC, nem toda dor de cabeça é um aneurisma cerebral, né? A própria medicina já traz aí mais de 130 tipos de dores de cabeça classificadas, né? Então sempre avalie a condição dos sinais vitais, está tendo repercussão sistêmica, não está tendo repercussão sistêmica, tu tem sinais neurológicos, né, que aquela dor de cabeça está causando algum problema no paciente, ou seja, causou hemiplegia, parestesia, paresia, que foi associada com o início da dor de cabeça, ou não, é só dor de cabeça isolada, né? O paciente está com uma pressão boa, o paciente está com sinais vitais todos normais, não tem nada de alteração neurológica periférica, então dá para a gente direcionar ali o quadro, né, para fazer o descarte de uma alteração de maior gravidade.
Claro que no quesito dor, a gente vai avaliar o fator dor também, tá? Às vezes uma dor de cabeça aí por um quadro de enxaqueca, por exemplo, são dores muito fortes mesmo. Tem pacientes que acabam tendo vertigens, né? Produzem os chamados escotomas, né? Que são aquelas alterações na percepção visual, podem apresentar vômito, né? Então são quadros que muitas vezes tu vai priorizar, né? Obviamente, mas não tem muitas vezes o fundo de ordem neurológica, como dano neurológico, tá? Mas é importante, né, a gente ficar atento a esse tipo de situação. Então, reforço para vocês que aquele paciente que chegou com uma alteração no nível de consciência, seja em coma ou com rebaixamento, faça uma glicemia desse paciente e, obviamente, a correta verificação dos sinais vitais, tá? Um detalhe aqui interessante, pessoal, que o mesmo paciente que sofre a possibilidade de um AVC, é bom tu fazer uma ausculta cardíaca. Por quê? Já que nós consideramos que o AVC é uma condição grave que pode se tornar sistêmica, muitas vezes o paciente começa a desenvolver uma arritmia cardíaca. E lembrando que a fisiopatologia do AVC e do infarto são muito semelhantes, né? A questão da obstrução da artéria ali. Então é importante eu também não deixar de fazer a avaliação cardíaca nesse paciente. Bom, pessoal, e como todo pronto-socorro, né, vai ter, isso aí é a cereja do bolo de qualquer pronto-socorro, é a questão do trauma, né? O trauma é uma incidência alta dependendo de cada região aí, né? Que a gente vai estar vendo. E o trauma também tem suas peculiaridades no momento da avaliação. Uma das questões do trauma, né? Quando, vamos dizer assim, vamos separar aqueles traumas de ordem crânioencefálica, né? Vamos tentar direcionar aqui aos traumas que não envolvam a parte cerebral, mas, por exemplo, as fraturas, né? As fraturas têm uma incidência alta. Uma das questões que a gente tem que avaliar é o grau de comprometimento que essa fratura está causando, ou seja, o grau de danos que essa fratura está causando, porque quando a gente avalia a questão do risco, nós temos a questão das sequelas permanentes. Então, muitas vezes tu tem ali a área funcional, né, que são membros, com uma lesão ali importante. Então, a gente às vezes tem que priorizar esse paciente aí frente a outros, né, por questão do risco de sequela. Então, as fraturas, né, chegam de maneira, às vezes, até acentuada, né? Às vezes tu tem fraturas menores, né, lesões menores, que muitas vezes tu pode também classificar após fazer um exame complementar. Então, eu vou dar um exemplo de uma rotina que eu trabalho. Fraturas, ou pacientes que sejam suspeitos de fraturas, né, mas não tem ali um desvio, né, de membro, apresenta apenas o edema e uma incapacidade motor e uma dor de leve para moderado, a gente já encaminha para o raio-x para fazer diagnóstico diferencial. Então, depois que esse paciente volta ali do raio-x, o que acontece? A gente consegue verificar, né, se tu vai ter que dar uma prioridade maior ou não. Tá? Então, a gente, no pronto-socorro vai ser muito comum a gente ter os casos de entorses, luxações, né, que se fazem presente. Muitas vezes são condições, pessoal, que causam muito problema, né, no pronto-socorro, porque às vezes não tem gravidade maior, né, e as pessoas entendem que tem que ser priorizada. Às vezes é uma entorse, né, tu tá com pronto-socorro lotado, tu tem gente infartada, gente que com outras lesões de maior gravidade, e às vezes aquela pessoa com aquela entorse, ela quer uma certa prioridade, né? Claro que avaliem sempre a questão da dor, tá? Tem certos segmentos corporais que doem mesmo. Os traumas, por exemplo, de ponta de dedo, mãos, que tem muita área de sensibilidade, pessoal, causam muita dor. Então, às vezes eu tenho que dar prioridade para a questão de analgesia do paciente, não é nem tanto pela fratura em si, mas pela questão de analgesia. Então, às vezes eu não tenho a pressa aí de fazer aquela imobilização, mas eu estou com uma área, né, o paciente fica muito nítido, o paciente está com muita dor, tá? É claro que há certas questões traumáticas que são prioridade imediata, como por exemplo as amputações, né? As amputações devem então serem caracterizadas, independente do protocolo que tu usa, com prioridade. Ah, Marcel, mas o cara amputou a ponta do dedo.
Tá? Beleza. É uma coisa que acontece muito, pode gerar dúvida. E aí, eu dou amarelo, dou vermelho, dou laranja para esse paciente, dou verde para esse paciente. Bom, a amputação traumática, pessoal, geralmente vem associada a muita dor e existe também aquela questão cirúrgica, né? Às vezes o paciente tem que ser encaminhado para centro cirúrgico. Então, essas características envolvem uma questão de eu dar um tempo-resposta, né, mais adequado para essa situação. Lembram quando a gente falava lá em pré-hospitalar de hora ouro, hora platina, aquele tempo-resposta que eu tenho para dar na questão do trauma? É aqui que vai ser aquela aplicabilidade. É aquela questão de eu saber utilizar o conceito de urgência e emergência dentro da minha sala de triagem, né? As urgências são aquelas condições ali que eu vou ter que agilizar o atendimento. Claro que às vezes o paciente tem um tempo de ser preparado para aquele atendimento. É o caso de uma amputação de menor dano, né? Uma ponta de dedo, por exemplo, né? Qual é o risco desse paciente morrer por conta de uma amputação de ponta de dedo? É um risco menor, muito pequeno, diferente dele perder um segmento do braço, de repente ele perder um segmento da perna, né? Que já envolve uns riscos maiores. Mas esse paciente às vezes tem preparo cirúrgico, ele tem que ser encaminhado para cirurgia, né? Tem que fazer às vezes algum antibiótico preventivo, né? Então aí a gente vai dar a prioridade, né? Considerando essas condições, tá? Mas é muito importante a gente saber avaliar a questão do trauma, né? Quando eu falo em saber priorizar trauma, tá? A dor, pessoal, ela é muito associada à questão do trauma. Tá? Então a gente tem que avaliar bem, é importante a gente trabalhar com aquelas escalas de dor, né? E obviamente isso é muito nítido, né? De ver o tipo de lesão que o paciente sofreu. Então esmagamento de mão, esmagamento de dedos, né? Fraturas com desvio causam uma dor muito grande. Lembrar também do risco das síndromes compartimentais, principalmente nos casos de queimadura, né? Queimadura ou outra lesão vascular associada ali, né, nas extremidades. Então, quando tu tem risco de síndrome compartimental, esse paciente já vira gravíssimo, né? Porque tem risco de amputação de membro. Então, é essa característica, né, que é muito importante de eu estar avaliando. E lembrar sempre que o politrauma, ele tem, então, uma preferência de maior prioridade, né? O politraumatismo, ele traz, assim, a necessidade de uma rápida avaliação. Já, muitas vezes, eu tenho questões aí, voltando um pouco para os traumas cranianos, né? Onde eu tenho os TCEs, que são envolvidos ali com a questão da perda de consciência, então esse paciente também recebe prioridade maior. Então essa avaliação é aquilo que eu falo, ela se torna rápida. Tu não vai precisar levar 10 minutos para avaliar um trauma de extremidade, né? Tu não vai levar maior tempo para avaliar uma fratura, né? Agora entenda que tu tem que ver essa lesão, tá? É aquilo que eu já comentei na outra videoaula, a gente sempre tem que estar vendo essa lesão. É a mesma coisa dos cortes contusos, né? Que muitas vezes chegam no pronto-socorro para a gente fazer as suturas, tá? Mas tu tem que ver a lesão. De repente tu prioriza lá, o paciente fala que tem um corte, né? Tá enrolado num pano lá, aquela mão, e tu resolveu não mexer. Não, vou deixar pro médico olhar. Quando tira é um cortezinho de pequena monta, não precisa nem dar ponto, né? Não precisa nem dar sutura. E ali tu deu uma prioridade para um caso que tu já podia ter resolvido na própria triagem. Já podia ter até encaminhado esse paciente ali pela própria triagem. Então é muito importante tu ver esse paciente, olha essa lesão, olha esse trauma, tá? As queimaduras, pessoal, de face, períneo, mãos, pés, né, áreas de articulação são sempre consideradas também de prioridade, principalmente quando tem lesão tecidual, né? As queimaduras aí segundo, terceiro grau, né? Queimaduras na região da face, né? Onde tem risco de broncoaspirar o calor e fazer queimadura pulmonar, são sempre prioridade. Então veja que esses casos, quando chegam no pronto-socorro, é fácil da gente triar. Aonde que vai estar a subjetividade? Nos casos de menor monta, ou seja, aquele paciente com um trauma menor, né? Como eu comentei, um paciente que vinha andando na rua, torceu o pé, e aí ele chega ali com um discreto edema na região do tornozelo, né?
esse paciente que tu vai ter que fazer uma avaliação, né, para saber se tu vai deixar ele esperando ali, né, ou qual o grau de espera que tu vai dar para esse paciente, porque lembra que não é deixar o paciente esperando, é tempo de espera, né, qual é o tempo de resolução que tu vai dar para aquele problema do paciente. Aqui segue no vídeo, pessoal, alguns exemplos de trauma, tá? Que a gente pode considerar aí de prioridade de moderada para grave. Eu estou trazendo aqui para vocês poderem enxergar melhor essa questão, ok? Bem, pessoal, aqui alguns exemplos de traumas, né, de monta menor, quer dizer, são lesões de ponta de dedo, fratura exposta, pequenas amputações, mas que vão sim automaticamente já receber uma prioridade maior, até por conta que muitos, né, desses casos precisam de intervenção cirúrgica, então o paciente tem que ser preparado para uma cirurgia. E em outros casos, né, às vezes o paciente tem que ser encaminhado para a referência. Então, por mais que não sejam lesões que causam efeito sistêmico, né, que podem ser controlados com uma boa analgesia, nós temos que pensar também no processo resolutivo. Então, a gente vai dar uma prioridade maior para esses pacientes para justamente poderem ser devidamente encaminhados. Lembrando, né, que muitas dessas lesões vêm associadas a um quadro de dor intensa, então o próprio fator dor já dá prioridade, né, de controle, e assim a gente consegue então priorizar esses pacientes que têm traumas, né, que não são sistêmicos, mas com melhor qualidade e melhor resolução. Bem, pessoal, e é muito comum chegar também no nosso pronto-socorro, né, aquelas, vamos dizer assim, outros tipos de emergências, né, que a gente chama como aquelas emergências de ordem mais clínica, né, ou seja, de pacientes que às vezes trazem alterações agudas, como por exemplo, assim, quadros de cetoacidose diabética, né, as hiperglicemias, às vezes chega o paciente aí com alteração na glicemia, ou as hipoglicemias, tá, que são condições, né, que vai depender muito também da expertise do profissional de saber avaliar. No caso de uma cetoacidose diabética, né, geralmente esses pacientes eles chegam aí com um quadro aí de história de dor abdominal intensa, desidratação, vômito, né, são diabéticos, então esses quadros aí são somados a uma expertise nossa de avaliar a condição hemodinâmica desse paciente, a condição de estabilidade e saber dar a prioridade de maneira correta, né? É muito comum a gente ter casos de dores, né, que não melhoram com a analgesia. Aí é importante a gente avaliar a história bem de como está esse comportamento dessa dor, quais foram os analgésicos que tomou, quando tomou, né, o que o paciente sentiu. Então, e confiar muito, pessoal, nos sinais vitais, tá? Os sinais vitais, eles são uma ferramenta importante na avaliação. Então, não fique vendo só pressão arterial. Cheque o pulso, a característica desse pulso, veja a temperatura corporal, né? Conte a frequência respiratória, né? Não se detenha apenas a um processo de pressão arterial. Lembrar, pessoal, que muitas vezes a prioridade do teu problema ali vai ser determinado também pelo grau de resolução que tu vai ter naquele momento, tá? Então, às vezes tu tem ali condições como algumas intoxicações exógenas, né, acidentes por animais peçonhentos e às vezes as condições de tu tratar esse paciente vai depender de encaminhamentos. Ou seja, o paciente não vai ser tratado ali, ele vai precisar ser encaminhado. Então, às vezes, tu vai ter que fazer contato com setores de referência, tu vai ter, às vezes, fazer contato com outro hospital. Então, isso pode demandar um certo tempo. Então, como tu já vai ter esse tempo para realizar essa atividade, não seria interessante tu deixar esse paciente com um tempo de espera muito alto. Então, seria interessante tu dar prioridade para esse paciente, tá? Então, faça sempre, pessoal, essa condição de avaliação de como que está o fluxo de atendimento dentro do teu pronto-socorro. Às vezes tem pacientes, por exemplo, que vai chegar ali com um grau de problema, de risco alto, mas o fluxo está indo muito bem, o atendimento está rápido, o atendimento está fluindo bem. Então, às vezes, tu não precisa necessariamente ter que priorizar esse paciente, né, de uma maneira assim maior, porque o fluxo está atendendo bem. Claro que a classificação de risco, ela não tem só a questão de fechar a prioridade para quem vai ser atendido primeiro. Ela é uma questão até legal daquilo que tu observou, tá? A questão jurídica daquilo que tu observou. Quando tu faz a avaliação desse paciente,
que tu vai determinar uma classificação para ele, isso pode ter uma repercussão jurídica, ou seja, por que que esse paciente ficou ali, né, com um certo tempo de espera? Olha, ele ficou porque ele foi classificado dessa maneira, porque ele tinha essas características, tá? Então, vamos pegar um exemplo. Às vezes tu tem um paciente que chegou teu pronto-socorro está vazio. Vamos fazer um milagre do destino. Teu pronto-socorro está vazio. Mas chegou um paciente ali com uma queimadura de 3º grau na face. É um paciente gravíssimo, né? 3º grau na face. Bom, eu vou dar classificação verde porque só tem ele aqui no pronto-socorro. Não, pessoal, eu vou dar classificação vermelho, tá? Porque é um paciente que tem uma condição, né, técnica de gravidade. Então, assim, quando eu faço essa classificação, eu estou mostrando eticamente, juridicamente, que eu classifiquei esse paciente com a prioridade que ele merecia, independente de quantas pessoas tinham no pronto-socorro para serem atendidas. Tá? Então, essa questão do controle do fluxo, da prioridade, ela vai ser utilizada quando tu tem uma condição ali, né, de um número muito elevado de pacientes, né, de uma equipe médica reduzida, de uma equipe assim que está um pouco fragilizada e às vezes tu precisa, então, fazer a dinâmica de um paciente que tu sabe que não vai ser atendido ali. Então, aí eu vou somando ou mudando essa priorização. Agora, independente do número de pacientes que chegam nesse teu pronto-socorro, tu dá a classificação conforme o problema que ele está apresentando, tá certo? Lembrar, pessoal, sempre, né? E volta a frisar aqui, realizar o exame físico, né, direcionado para a queixa, né? Olhe o paciente, né? Veja, avalie a cor da pele, avalie as condições de apresentação desse paciente. É um paciente que chegou para ti e relatou que sofreu um grave acidente, mas ele não tem sujidade de sangue nas roupas, não tem roupa rasgada, não tem roupa suja de quem sofreu um acidente. Tudo isso deve ser agregado quando eu falo em avaliar, certo? Então, use a sua expertise, né? E use a sua intuição também. Tá? Se você percebeu que tem algo ali que não está encaixando bem naquela história e tu tem uma alteração ali de sinais vitais, tá? Não se preocupe em fechar diagnóstico, encaminhe esse paciente para atendimento. Depois, no decorrer do atendimento, a gente vai extraindo mais informações. Lembre-se, pessoal, a avaliação ela é própria do profissional. Nenhum protocolo, né, vai estar maior a sua capacidade técnica. Então, o que vai determinar realmente a prioridade é aquilo que tu está vendo, tá? Então, isso não vai ser protocolo e nenhum outro profissional que vai tirar, né, essa expertise tua ali, né, de fazer avaliação, ok? Então, fica aí as dicas para você fazer uma boa avaliação do seu paciente e até a próxima aula.